Descubra Veloy. Sua nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira e contar moedas. Veloy. Piscou, passou. E agora, gente? Agora nós teríamos um intervalo, mas... Nós temos muitas mudanças, não é, ao longo do dia, então aqui no nosso RA Trust não seria diferente. Vou chamar aqui o Maurício Vargas, o nosso fundador, para dar o ar da graça. Vem, Maurício. Chegue mais, fica tímido não, que a gente sabe que você não é tímido. Inclusive, vou cantar. O que você cantaria? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Meu filho vai me matar. Aplausos digitais, por favor, né? O artista gosta de aplauso, mesmo digital. A turma ali tá vendo ali, ó. Eu vou chamar aqueles dois lá. Pronto. Mas antes eu queria dizer o seguinte, vai ter Natal. Isso é bem legal. Às 19h40 aqui com o Nizam Guanais, ao vivo. Nós vamos bater um papo aqui e falar que vai ter Natal. Então, aguardem. Mas antes do Nizam, tem um painel que eu acho assim que para nós do Reclame Aqui, é uma coisa assim, nossa, nós nos aproximamos dos melhores. Das autoridades. Das autoridades, que geram emprego neste país. Então você que é de atendimento, você não pode perder. Eu acho às 18h10. Vou checar aqui. Um painel. 18h10. Com nada mais, nada menos que quem entende de atendimento vai conhecer. Ricardo Saad, da Sercom. E é um privilégio receber o Ricardo, porque ele não vai em nenhum evento. Mas do Reclame Aqui ele vem. Isso para nós é uma honra, viu, Ricardo? Credibilidade. Credibilidade. E também vem um cara que usa sapato laranja, que é um cara, e é um francês, o CEO da Saitel, o Laurent, que inclusive canta música francesa muito bem. Então, pera lá, você começou a usar o tênis laranja depois que você viu o Laurent? Ou o Laurent começou a usar o tênis laranja depois que ele te viu? Ele usa de outras cores. Entendi. Também de laranja, mas o exclusivo só você, sou eu. Entendi. Só eu. Ok. Bom, e nós temos aqui o Dimitrios, da Atento, que é o CEO da Atento, pela primeira vez aqui no palco com a gente, é uma honra também. E o Topázio, que também é dessa linha de contact center, né? Mas é o cara da Convert. E outra coisa, meus amigos, quando nós decidimos termos patrocinadores dentro do RA Trust ou de qualquer evento nosso, nós nunca tivemos, pela primeira vez, e nós selecionamos os nossos parceiros. Isabela, eu vou te falar, e não é mentira, nós negamos várias empresas para ser patrocinador aqui. Eu acredito. Então, assim, eu nunca fiz isso na minha vida, tá? Na vida, nos 20 anos do Reclame Aqui, teve umas 4, 5 que nós negamos, e nós ficamos com a Sercom, com a Veloy, com a Convert, com a Salesforce, que é parceira realmente nossa, e a Saitel, que são empresas idôneas. Não estou falando que as outras também não são, mas ainda não estavam trilhando a trilha da experiência do cliente. Não é só pelo dinheiro que a gente faz. E nós só aceitamos o patrocínio para fazer esse evento nessa magnitude que nós estamos fazendo e fazer gratuito para as empresas e para o pessoal de atendimento.
E então eu queria chamar aqui, posso chamar? Claro, eu vou então só me despedir, vou deixar aqui, né, a bola para você. Obrigado. Que tá, já cantou, então acho que hoje nós temos uma dupla aqui no palco, né? Os dois de tênis laranja cantando, você falou que ele também gosta de cantar? O Lohan, ele vai estar online. Ah, ele vai estar Ele vai estar online. perdão. O Lohan vai estar online. Ué, nós vamos fazer híbrido, então. Por que não? Pronto. Então, até já. Obrigada, viu, Maurício? Obrigado, Isabela. Bom, pessoal, eu queria chamar aqui agora... eu falei, cara, não vai ter intervalo, porque a gente pode ocupar esse espaço para conversar com vocês. E eu queria apresentar aqui, em primeiríssima mão, a Patrícia Canci. E ela vai contar algumas histórias aqui para nós, muito legal. Por favor, Patrícia. E eu quero chamar o CEO. Todo mundo pensa que eu sou o CEO, eu não sou o CEO, não. Eu sou só o fundador desse negócio. Vou chamar aqui Edu Neves. E de uma vez por toda, gostaríamos de falar para você que o nome dele é Edu mesmo. Tá? Não é Eduardo, como todo mundo sabe. Bom, vou sentar aqui e a gente olha, não sei para que câmera agora, e vamos lá. Bom, hoje eu estava falando, no almoço, eu estava falando com a Patrícia, e a Patrícia tem algumas histórias extraordinárias de experiência de cliente. Olhando para aquela câmera. Histórias extraordinárias de experiência do cliente que nós vamos conversar aqui. Mas antes de conversar sobre essa experiência, eu vou dar uma de muito babaca agora. Muito. A Patrícia, para quem conhece, já trabalhou com Comandante Rolim, certo? Para quem conhece a história do Comandante Rolim, é o cara da experiência do cliente. Histórias que a Patrícia vai contar aqui. E trabalhou com... Abílio. Com Abílio Diniz. E agora, com Maurício Vargas. Nada modesto, nada modesto. É uma brincadeira, mas vamos lá. Primeiro quero fazer uma pergunta para você, Edu Neves. Qual é o futuro do Reclame Aqui? O que é que você está vendo como CEO da companhia? O que o Reclame Aqui está representando para as empresas e para os consumidores no Brasil? Por favor. É uma pergunta ampla, né? Acho que a gente tem... Vou falar um pouquinho do passado recente. Eu estou aqui há 10 anos, então o passado recente, metade da história. Eu acho que o Reclame Aqui trabalhou muito tempo construindo uma coisa que a gente falou e que dá nome, que a gente falou o dia todo, ontem e hoje, e que dá nome ao evento, que é confiança, né? A questão do trust, para a gente sempre foi construir reputação e fazer com que as pessoas, os consumidores, confiassem na gente para resolver seus problemas e as empresas confiassem na gente para tratar esse canal, porque a gente sabe que isso é uma exposição das marcas e elas apostarem nisso, foi o nosso trabalho. Foi o que a gente construiu durante todos os primeiros anos da companhia. E eu também falei hoje no painel com o Craig, né, o americano aí que a gente trouxe, sobre o ativo que a gente tem às vezes de marca. E neste ano, durante o caos que foi o início da pandemia, no mês de março aí, a gente teve a consciência de que a gente se tornou o porto seguro para muitos consumidores imediatamente, mas nós também viramos o ponto de suporte para muitas companhias, muitas empresas, porque a primeira coisa que capotou completamente foi o atendimento. E no momento que, de repente, ninguém tinha culpa de nada do que estava acontecendo, mas todo mundo tinha responsabilidade para resolver. E ali eu acho que a gente entendeu essa responsabilidade. Foi quando a gente tomou a decisão de, ao invés de ficar focando
na reputação lá do Reclame Aqui, na influência com o consumidor, a gente percebeu, não é o momento de compra, não é o momento de formação de opinião de marca, que é o que a gente faz muito, eu vou falar um pouco disso. Mas era o momento de ajudar o Brasil. Era o momento que a sociedade brasileira estava ali num estresse, num choque, aquele mesmo consumidor, que principalmente em travel, né, primeiro, viagens, hotéis, etc., não sabia o que fazer, as empresas também não sabiam o que fazer, e não conseguiam atender. Se a gente pegar as primeiras reclamações que entraram lá na segunda quinzena de março e início de abril, 75% era porque as pessoas não conseguiam falar no atendimento das marcas. E elas confiaram no Reclame Aqui como esse repositório dos problemas delas. E naquele momento a gente decidiu suspender o cálculo do índice da reputação, porque o foco não era isso, e ajudar as marcas. Então, quando a gente ofereceu usar os serviços adicionais que a gente tem de graça, quando a gente colocou à disposição em comunicação, quando a gente começou a levantar informação e pesquisa e divulgar no mercado, a gente entendeu que ali a gente estava cumprindo o nosso papel institucional. Era o passado que a gente tinha tido, naquele momento estava sendo ultra importante para poder ter a confiança, inclusive dessas empresas que estavam sendo reclamadas, de que a gente estava tentando conduzir aquilo para uma solução. E também nos painéis que a gente ouviu durante o evento, algumas marcas disseram que melhoraram as notas depois, né? Quando a gente voltou à reputação, 2 meses e pouco depois, 3 meses depois, muitas marcas tinham surpreendido e melhorado a performance delas até no site, porque o consumidor tinha entendido o momento, ele também era empregado, ele também estava em home office, ele também via a operação da própria empresa dele capotando. A gente teve essa lucidez e pôde colher isso que a gente tinha construído. Então, trazendo do passado para o presente, né? Agora, passado o caos, né? Essa crise ainda vai longe. Eu concordo que hoje o Rogério Salumi da Wine falou, isso vai longe, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que prestar muita atenção em tudo que está acontecendo, porque isso não vai acabar amanhã. Mas a gente já percebe que a gente saiu fortalecido no trust com a sociedade e com as companhias. Esse evento, para mim, é essa prova do presente. O nosso papel hoje, 70% praticamente dos consumidores que visitam o Reclame Aqui, eles visitam o Reclame Aqui para procurar uma informação antes de comprar. Então a gente percebeu muito o impacto que a gente está gerando no long tail, nas pequenas empresas, nas pequenas marcas. Estamos sentindo agora a responsabilidade de como nós vamos ajudar essas marcas a também se reforçarem para, além do que elas já fazem, que é operar por marketplace, etc., mas como poder ser uma marca independente, o pequeno empreendedor, como as grandes marcas vão repensar suas operações e como a gente pode ajudar nisso, e sempre prezando por 3 coisas que eu acho fundamental: a ética, a transparência e a responsabilidade. A gente tem muita noção da nossa responsabilidade como negócio, né? A gente é um negócio sui generis. A gente não é uma empresa comum, a gente é uma companhia sim, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que lucrar, a gente tem que crescer, mas a gente sabe a força de impacto que a gente tem e a responsabilidade que isso traz. Então, o futuro do Reclame Aqui é continuar ajudando os consumidores e as marcas a crescerem em qualidade o seu relacionamento, ou seja, ajudar em mais pontos dessa jornada. Hoje os nossos projetos estão muito mais focados em como que, ao invés de eu ser procurado só no momento da reclamação, se eu já sou procurado por 70% dos nossos visitantes para obter informação sobre as marcas, como é que eu dou melhor essa informação? Como é que a gente, junto com as marcas, entende como o Reclame Aqui pode construir isso como uma ferramenta, né? Onde o consumidor realmente busca a melhor experiência. Porque essa sopa de letrinha aí de CX, CS, etc., ok. Mas no final das contas qual é a memória afetiva que você leva para casa quando você tem um processo de relação com uma marca. O Craig também falou no painel, eu gosto muito dele porque ele é etnógrafo, então ele olha muito o comportamento humano e para onde
e como uma marca pode construir-se realmente humanizada. Então, eu acho que esse é o nosso papel, pegar o empoderamento que nós criamos do consumidor, nós criamos sim, nós sabemos disso, que nós trouxemos o consumidor para o mesmo nível das marcas para discutir, mas nós não queremos que o consumidor passe às marcas. Nós não queremos nada disso, nós queremos criar o better business, né? Estou aqui com a memória de tudo que aconteceu. Quer dizer, como é que a gente cria um melhor espaço de negócio, onde as marcas possam preservar suas margens, porque quando você tem um mercado selvagem de preço, onde a qualidade não é medida, onde a experiência completa do cliente não é medida, você põe qualquer preço. Porque você não tem um compromisso em ter uma equipe de atendimento atrás, você não tem um compromisso de ter uma ferramenta de comunicação no pré-venda para ele entender o que ele está comprando. Então você pode vender a qualquer preço e desaparecer, e aí você lesa a marca que está realmente tentando fornecer o melhor na vida das pessoas, né? Então eu acho que a nossa missão agora é realmente olhar para a CX e olhar para o trust nesse processo inteiro. Edu, essa sopa de letrinhas só me confunde a cabeça, porque para mim é saque, para mim é atendimento, para mim é experiência do cliente, né? E falando de experiência do cliente, acho que a Patrícia, ela teve a honra, né, de trabalhar aí com um cara que parece que não tinha nem a 4ª série primária, né? E que tinha uma visão que hoje nós estamos colocando em prática, né? E é uma coisa assim que é uma lenda. Hoje mesmo no almoço a gente estava comentando, e aí uma jornalista disse assim, mas a maioria das pessoas não conhecem, né? Mas os jovens não conhecem a história do comandante Rolim. Aí eu falei para a Patrícia, isso dá uma palestra enorme, porque são experiências, né, que o comandante fazia, porque ele tinha o foco no cliente. Assim, e hoje nós comparamos, né, Dona Luísa e comandante Rolim numa mesma empresa, não ia ter ninguém que segurasse, porque realmente é o cara com foco naquele cliente que realmente é. E o CAC, né, seria muito baixo, porque eles sempre iam preservar o cliente. Você consegue contar para nós algumas dessas experiências que você viveu? Parece que teve um voo, que esse voo assim é histórico, né? E a gente tem que colocar, Patrícia, aí para todo mundo aí, quem é o comandante Rolim, né? Por favor. Bom, agora eu vou ter que revelar a idade, né, além de tudo, porque eu entrei na TAM em 1990, né? Quem fez a minha seleção foi o comandante Rolim. Por quê? Ele fez uma seleção de algumas pessoas, porque ele estava comprando o primeiro Fokker 100. Então, era um evento super importante para a empresa, né? E na época, quando eu falava para as pessoas assim, eu vou trabalhar na TAM, as pessoas até falavam assim, na TAM, joalheria, né? Porque acho que nem sabia o que era TAM, né? Então, assim, a empresa era realmente muito pequena e muito desconhecida, né? E hoje, quando eu olho para trás e olho essa história que foi construída naquele tempo, eu via que era uma empresa que era realmente, verdadeiramente orientada para o consumidor, de verdade, na sua essência, enquanto isso não era moda, não se falava de customer experience, não tinha nada dessa moda, mas era uma crença de que realmente a empresa existia e ela ia se tornar forte em função disso. Então, acho que tem várias histórias que mostram na TAM que grande parte do crescimento dela veio em função disso, né? Então, antes de entrar nessa história desse voo, acho que eu posso dar um exemplo também. Eu trabalhei por algum tempo no Rio de Janeiro, né, no aeroporto Santos Dumont, e naquele tempo existia a ponte aérea
olha só, e agora coisas assim do baú, tá? Que a ponte aérea era operada pela Varig, VASP e Transbrasil, nenhuma mais existe, né? Mas era assim super forte, tinha o Eletra, que era o avião lá, então assim, tinha um bilhete que as pessoas compravam, e ponte aérea sempre foi isso, são os mesmos clientes que iam e voltavam todos os dias e tal. E aí a TAM entrou com o Fokker 27, que era um aviãozinho turbohélice, né, assim. Então assim, era um avião de 40 e poucos lugares, pequeno e tal, e assim... só que o voo entrou e na ponte aérea existia um lanchinho de bordo que era apelidado de cai duro, né? Para quem era de tão bom que era, né? Então era uma bandejinha que vinha lá com uma coisinha bem ruim. E aí a TAM, para se diferenciar e para atrair o consumidor, ela colocou prato quente, né? Num voo que era de 45 minutos, não é com o turbohélice era 1 hora, mas mesmo assim, né, tinha serviço de bordo, com bebida, então assim, e o diferencial de falar com as pessoas no balcão, o balcão da TAM era o único que tinha, era assim, a conquista pelos detalhes, né, a preocupação com os detalhes. Então, no balcão da TAM tinha flor de flores naturais, e o comandante Rolim, quando ia no aeroporto, se ele visse uma flor meio murcha, você ia levar assim, um sabão por causa daquilo, porque era a preocupação realmente com os detalhes, a questão do tapete vermelho, né, desde o começo, não só no balcão, no check-in, mas também no avião. Então, assim, sempre essa preocupação com os detalhes que conquistou o consumidor, que preferia ir num avião menor, às vezes levando até um pouco de tempo mais, porque não tinha a mesma disponibilidade e frequência de voos que tinha numa ponte aérea, que era de meia e meia hora, enfim, mas ele ia pelo serviço, pela atenção, pelo cuidado que ele recebia, né? Então, muito da história, na época, foi construída em função disso. Experiência do cliente. E aí, uma outra coisa que eu também até comentei hoje no almoço, né, que eu lembro que naquela época era muito normal, os aeroportos não tinham muito finger, né, como tem hoje, então os desembarques eram em escadas que encostavam no avião, assim como a gente vai hoje, viaja e para numa remota, né, que tem aquela escada. Então, ali é um ambiente que tem muita fuligem de voo, querosene, então é um ambiente que é realmente sujo, vamos dizer assim, né? Quando ele chegava em qualquer aeroporto, ele ia com um lenço, né, um papel branco, assim, ele descia do avião com aquele lenço assim, passando no corrimão da escada e entregava para quem estava ali na porta, e sempre, geralmente, estavam o gerente, não sei, porque todo mundo estava esperando ele desembarcar, né? E aí ele falou assim, é isso que você está entregando para o seu cliente, né, para o seu passageiro? Então, assim, é uma preocupação com os detalhes, que talvez muitas pessoas falam, nossa, que exagero, está numa pista, está com sujeira de querosene e tal, mas era isso que era a diferença, esse cuidado com os detalhes vivido genuinamente. Então, quando eu trabalhei lá, eu trabalhei em operações, né? Eu fui gerente de aeroporto. E vivia todo dia a experiência do cliente. Então, você via que era uma empresa que foi construída com essa preocupação com o cliente em todos os departamentos, e não em uma área de experiência do cliente. Eu acho que isso que é a grande diferença. Aí você matou. Não é uma área da empresa que faz a experiência do cliente. Toda empresa tem que dar a experiência do cliente, né? Bom, isso é meio utópico, né? Mas a gente tenta, né? E as empresas estão tentando. Mas eu quero saber da história do voo. A história do voo é fantástica, gente. Mas eu acho que você tem que falar para o público quem é comandante Rolim, tá? Porque tem muita gente que não sabe quem é o comandante Rolim. Ele foi o fundador da TAM, hoje Latam, né? Então, começou com TAM Linhas Aéreas e depois virou TAM Transportes Regionais. Então, tem toda uma história, assim. E ele foi o fundador da empresa. É, assim, um cara visionário mesmo, e com um
poder, eu falo, né, o poder da palavra, realmente com uma capacidade de comunicação incrível, uma capacidade de visão e e assim, aquilo que ele sabia que ele tinha deficiência, de repente, de não ter aquelas qualidades, de trazer as pessoas certas para ocuparem essas posições e conseguir transformar em realidade aquilo que ele sonhava e que ele esperava construir. Você disse um negócio aí que as empresas também precisam, né? Nós lá dentro do Reclame Aqui, a gente tem uma máxima, principalmente eu falo, nós temos que trazer gente mais inteligente do que a gente. Porque se nós colocarmos dentro da companhia pessoas que realmente só para a gente estar fazendo o que a gente pensa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E ouvi que o comandante Rolim, quando tinha uma deficiência, ele contratava gente para melhorar essa coisa toda, isso é fantástico, né? Mas você não contou do voo. Está evitando a notícia ruim. Não, é que assim, virou até lenda, e às vezes até surge em redes sociais alguns questionamentos se isso é verdade ou não, né? Que é uma história de um voo inaugural para Miami. Então, a TAM ia inaugurar o seu voo para Miami, ela fez o primeiro voo, foi um voo só para funcionários. E esse voo, ele realmente deu bastante coisa errado para as pessoas, sem que as pessoas soubessem. Então, a pessoa chegou cedo, escolheu uma poltrona, um lugar melhor. Quando chegava no avião, ela estava sentada num assento que não reclinava. Enfim, trocou assento, faltou serviço de bordo. Quando chegou, faltou bagagem, não chegou bagagem de todo mundo. Então, assim, mas tudo isso como uma forma dos colaboradores experienciar, né? Aquilo que os passageiros, né, viviam no dia a dia. Porque tinha uma discussão muito grande até dentro da empresa em alguns assuntos, como, por exemplo, o extravio de bagagem, que é um tema bem complicado, né, em aviação. E sempre que se tinha essa discussão, as pessoas vão lá e elas tentam falar assim, não, mas olha, mas isso só acontece com 0,02% dos clientes. E ele sempre falava assim, para aquele cliente foi 100%. Exato. Então, essa questão do relativizar o número é muito complicado. E aí foi uma forma de trazer para a vivência daquelas mesmas pessoas que, às vezes, justificavam isso, e queriam discutir, não, mas é pouco, foi só 2 bagagens no voo, mas quando a bagagem é sua, não são só 2, entendeu? Aquilo é uma dor. E aí, na volta, deu tudo certo, o voo foi incrível, as pessoas, alguns tiveram upgrade e não faltou nada, não faltou serviço, deu tudo certo. E aí, depois, teve um debriefing justamente para avaliar, como é que foi a sua experiência, como que você se sentiu, quando você chegou e não tinha o serviço, ou não tinha mala. Então, acho que isso foi muito legal de fazer as pessoas sentirem na pele mesmo aquilo que a gente sempre tem essa tendência, a transformar uma informação num número, falar, mas foi só um cliente, foi um caso isolado. Mas o que é aquele caso isolado quando ele acontece com você? E eu acho que isso talvez seja o grande desafio das áreas de atendimento, para humanizar o atendimento. Você não está olhando uma pessoa qualquer, você não está olhando mais um número, você está olhando uma história de uma pessoa que tem um contexto, e cada pessoa tem um contexto diferente também. Então, a mesma situação acontecendo para pessoas diferentes vão ter um impacto diferente na vida daquelas pessoas, Então, é isso que eu acho que é o grande desafio da gente humanizar e transformar os atendimentos das empresas. Sabe, para mim tem uma outra gota de sabedoria importante
nessa questão do voo, que é o empreendedor ter claro que as coisas vão dar errado. Em algum momento as coisas vão dar errado. Seja o 02. E quando você... É incrível, né? Começar uma operação mostrando ou provocando os colaboradores, as pessoas da própria companhia, para entenderem tudo que pode dar errado. Levantar o olhar para o que pode dar errado. Porque nenhuma empresa vai acertar 100%. Né? Não. É impossível. E eu acho que aí vem o maior erro da visão de go-to-market, assim, de marketing mesmo. Tudo é desenhado para dar certo. Aí, quando dá errado, o atendimento resolve. Né? Como se fosse uma vírgula. Tanto que a gente tem falado no Reclame Aqui, que lá no Reclame Aqui entram 40 mil, 50 mil histórias de clientes que estão sofrendo algum problema com aquela marca. Não são reclamações. Por dia. Então, assim, quando você começa pensando, vamos voar aqui e vamos olhar tudo que pode dar errado, provocado ou não, você está dizendo para as pessoas, as coisas vão dar errado. Isso seria mapeamento de processo? Mapeamento antecipado dos problemas, né? E entender que a empresa vai falhar. E quando você entende que a empresa vai falhar, o atendimento e a humanização dele, que é o caso, que é o ponto 2 que eu queria dizer, que é individualizar, né? O 0,2% é uma, duas pessoas, mas é um problema na vida daquela pessoa, o outcome é individual, né? A solução é daquela pessoa, você não minimiza mais. Então você sabe que vai dar errado, então você não é infantil de achar que a sua empresa vai ser perfeita e que depois, se der probleminhas, tem uma área com um bando de gente sem orçamento, com uma verba ridícula tentando resolver, né? A gente tem sorte do Brasil não falar inglês, porque senão a gente ia ver a contratação em massa de Bangladesh e etc., como acontece em outros mercados. E, ao mesmo tempo, você não diminui o problema pontual. Né? Então, acho isso duas coisas importantes. E quem é startupeiro, que está aí, estiver ouvindo, né, que também é outra moda enorme, é isso, os bons empreendedores são aqueles que conseguem antever o que vai dar errado e entender que parte não vai ter jeito de você antever e você vai ter que lidar. E você vai aprender com aquilo. Por que quando a empresa deixa de ser 5 pessoas e passa a ser 5 mil, você para de aprender com o atendimento? O atendimento virou um problema e não uma área de sabedoria. Né? Então, eu acho que isso é quando você tem uma liderança, um presidente na companhia, um fundador, que não deixa isso morrer, né? Deixa isso vivo ali no dia a dia das operações. Né? Acredito muito que a experiência que o comandante Rolim deu, não só para a Patrícia, mas para as outras pessoas que trabalharam, formaram pessoas incríveis, como a própria Patrícia, que aí trilhou todo esse caminho na experiência do cliente. Mas falando de experiência, nós fizemos uma pesquisa aí fizemos 3 pesquisas, né? O Instituto Reclame Aqui fez uma pesquisa entre 15 de março e 15 de abril sobre o que aconteceu com as empresas nesse 30 dias de pandemia, que foi o pico, né? Onde as empresas tiveram que ir para casa, para o home office e tudo mais, e muitas empresas não conseguiram segurar, e muitas seguraram, né? E aí fizemos uma pesquisa sobre a infidelidade do consumidor brasileiro, que ficou muito infiel, né? Na média 40%. Então, assim, abriu oportunidades para todo mundo. E fizemos a última pesquisa, que é disso que eu quero falar, porque vem Black Friday aí, né? E a pesquisa que nós fizemos apontou no e-commerce, que deu um boom no e-commerce, né? E eu tenho aqui uma especialista disso no e-commerce. O Edu também, eu também, nós estamos aí há 10 anos, os últimos 10 anos trabalhando com isso. E o e-commerce veio crescendo, mas só que a infidelidade do consumidor no e-commerce foi mais de 60%. Então, assim,
tem oportunidades para todo mundo, só que o consumidor, essa é a pergunta, o consumidor ele não quer só comprar mais. Ele quer ter uma boa experiência. E a experiência não é a experiência do preço somente, porque tem gente pagando um pouco mais para ter menos dor de cabeça e ter uma experiência positiva. E o que é uma experiência positiva? É você comprar e chegar tudo certo na data certa. E quando antecipa isso é fantástico. Ontem mesmo, a própria Isabela estava falando que comprou uma TV no domingo e chegou na segunda-feira. Olha que fantástico. E como é que era antigamente? Eu comprava a TV e demorava 15 dias e ainda atrasava. Então, assim, mudou muito. A empresa de e-commerce mudou muito. E tem aí um monte de gente. Entrando na internet por causa da pandemia. Nós temos aí quase 5 milhões de novos compradores na internet e mais de 20 milhões de pessoas que estão aí, que estavam, mas agora estão pesquisando, estão vendo. Tal. Como que vai ser? A primeira pergunta é para a Patrícia, que durante muito tempo teve numa empresa grande de varejo, e sempre era uma guerra, né? Como é que você acha que vai ser a Black Friday deste ano? Olha, acho que quem puder responder isso e acertar vai se dar bem, né? Assim, esse exercício de futurologia, assim, mas eu acho que vai ser uma Black Friday única mesmo, né? Em vários aspectos, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, vai ser uma Black Friday muito focada em e-commerce, né? Até pela situação atual. E o que acontece nesse cenário hoje de e-commerce? A gente tem muitos consumidores, novos consumidores de e-commerce, né? Então, isso traz perfis de comportamento diferentes, e, ao mesmo tempo, muitas lojas novas, lojistas novos, ainda com não tanta experiência em e-commerce, e que muitos deles nunca passaram por uma Black Friday, né? Então, eu acho que vai ser uma Black Friday de uma grande descoberta, tanto por parte do consumidor, como por parte das empresas, e vai colocar à prova de fogo, realmente, as estruturas e as capacidades das empresas, principalmente de logística, no pós-Black Friday. Então, assim, acho que é uma questão de adequar a promessa àquilo que realmente você é capaz de entregar. Eu estou acompanhando aí pequenas, médias e grandes empresas que a Black Friday não é só no e-commerce, né? É o mercado inteiro, as companhias aéreas, as empresas de automóveis, todo mundo está preparando para salvar o ano, pelo menos, né? E, Edu, qual que é a sua... Você tem uma bola de cristal, porque você tem dados, né, do Reclame Aqui. Eu sei que você não pode falar, porque você vendeu essa novidade para o Globo, né? Então você não pode falar, mas segunda-feira leiam o Globo, né? Que vem aí, não é uma bomba, né? Mas para o consumidor e para as boas empresas será fantástico. Mas me diz aí, porque a Black Friday, ele movimenta bilhões, né? O que vai acontecer? Eu acho que o ecossistema do e-commerce está muito mais bem preparado. Ano após ano vem crescendo. A gente viu muito investimento em logística, né, como a Patrícia falou aí. Inclusive, empresas investindo em estruturas próprias, tentando compensar os problemas que a gente tem. Mas a gente também teve uma migração muito grande para o online, né? O Brasil está em crise, mas
a compra vai ser mais online do que já foi, né, nos últimos anos. Então, isso vai aumentar esse volume de transação. A outra é uma coisa que aconteceu muito boa para os marketplaces, né, que é o tal do 3P, só que agora você tem também, como a Patrícia disse, 30 mil lojistas novos lá dentro da sua plataforma que nunca passaram por uma Black Friday vendendo online. E aí você tem questões de frete, questão de preço. Então, no pré-compra, que aí é que eu acho que vocês leiam o Globo na segunda-feira, a nossa ideia é exatamente isso. É primeiro, que todo mundo fala pré-venda, e nós somos pré-compra, olhando para o lado do consumidor, antes dele comprar, ele entender tudo que está ali, naquela oferta. Uma oferta não é composta só de preço, né? A gente, nessa pesquisa que você citou, 4 coisas foram citadas pelo consumidor como fundamental. Lógico, sempre um bom preço, ele não quer comprar o preço mais caro, ele quer comprar o preço justo, a disponibilidade, ele quer comprar algo que exista lá, ele tem medo ainda de comprar coisa que não está no estoque, o prazo da entrega, que vai ser crítico, e, por último, que ele já está preocupado é o atendimento. Ele já disse, ele nem comprou e ele está preocupado com o atendimento. Então, eu acho que a gente vai conseguir uma ferramenta para o consumidor conseguir ver tudo isso antes de comprar e tomar uma decisão melhor, né? Do lado das empresas, eu acho que o desafio é ajudar ele a entender melhor. Em vez de ficar naquela brincadeira de mentir o frete, né, eu boto o preço menor e boto o frete mais alto, só que ele só vai descobrir isso na hora que ele põe o CEP dele lá no carrinho, escolhe o endereço de entrega, colocar aquele preço mais alto, mas que quando mais barato, mas que quando parcela tem juro, e quando não parcela ele é mais barato, e a maioria das pessoas vão parcelar aquele produto naquele preço. Então, eu acho que as empresas têm que estar muito atentas, porque é muito tentador fazer isso, mas tudo isso vai gerar problema depois. Mas isso já foi, Edu. Agora, como a gente já falou, tem muito entrante novo. Então, acho que o desafio são os grandes marketplaces conseguirem trabalhar com seus entrantes, trabalharem com essa massa de pequenas empresas que vão fornecer dentro de uma Black Friday via um e-commerce a primeira vez, né? Então, falando um pouco de e-commerce, teve aí o sucesso da Vetex no mundo, né? Uma empresa brasileira valendo aí 1,7 bilhão de reais, que vai ao desencontro do marketplace, né? Então, isso é uma conversa que pode aí demorar 2, 3 horas. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês aí, principalmente do Edu. O Edu tem uma teoria. A Vetex vem nessa contramão aí, né? O que você pode falar disso? Eu acho que a Vetex ela significa, primeiro, parabéns para o Mariano e para o Gerardo, mas assim, ela significa que as marcas ainda têm desejo de independência, né? A Vetex tem, estou falando aqui da empresa e são as minhas conclusões, mas eu enxergo ela muito como uma mensagem para as marcas dizerem, se você é uma marca forte, você não precisa necessariamente de um marketplace, porque você não sabe operar no ambiente digital. Eu vou te ajudar a construir operações em ambiente digital. Por quê? Porque a gente vê marcas muito grandes entrando dentro de marketplace simplesmente porque não consegue operacionalmente viabilizar isso, e não porque elas não têm o reconhecimento da confiança do consumidor. Então, eu vou diferenciar. Uma empresa pequena, ela tem dificuldade de fazer branding. Então, eu chamo lá Edu Neves Eletrônicos, né? E aí eu quero vender smartphone na internet. E aí o cara olha, chega no meu site, eu tenho cadeadinho, tem cadeadinho, não adianta mais nada, todo mundo sabe disso. E eu não consigo vender, porque no final, aquela desconfiança se o produto vai chegar ou não, vai fazer com que o cara desista da minha marca. Então, porque eu não tenho branding. Agora, por que é que uma empresa como a Nike precisaria estar dentro do marketplace? Por que é que uma empresa
vou falar marcas, né, assim, mas como a Samsung precisa estar dentro do marketplace? Por que uma empresa como a Ford precisa entrar no marketplace se ela quiser vender carro online? Ela é uma marca conhecida, consolidada. Então, isso gera um outro movimento aí de independência das marcas dentro desse ecossistema, que foi muito acelerado na pandemia, né? Então, a gente também vai ver um pouco isso, eu acho que já no fim do ano, certas coisas acontecendo, mas daqui para os próximos anos, essa busca também do conhecimento desse ambiente O2O, né? Online e offline juntos, etc. E você, Paty, o que você, você que veio desse mercado, o que você acha dessa coisa da Betex? Concorda com o Edu? Não, sem dúvida, mas eu acho que a gente está ainda no meio de um grande turbilhão, né? Então aconteceram, e foi falado aqui em vários painéis, né, que a gente teve aí a digitalização forçada, né? Então, assim, as coisas ainda não se acomodaram, né? Não vou dizer que vão acomodar, porque eu acho que cada vez mais a gente vai viver em constante transformação, mas tem um momento de, minimamente, de estabilização que ainda não está muito claro. E talvez algumas coisas que surgiram muito forte nessa pandemia, como a questão de comprar do pequeno fornecedor, né, de valorizar o comércio local, isso talvez movimente também, ou ajude a alavancar este tipo de movimento, né, no sentido de favorecer comerciantes menores ou regionais, a partir de um pool, vamos dizer assim, que dê visibilidade para esse mercado. Então, eu acho que ainda tem muita coisa que vai acontecer, mas talvez essas tendências que começaram a surgir também possam ajudar a impulsionar, e aí talvez o grande desafio seja uma questão de confiança e credibilidade, que o Reclame Aqui com certeza pode ajudar bastante. Esse é outro projeto. Eu sou linguarudo, não conte coisas para mim, porque eu falo mesmo. Eu não quero saber, mas aqui eu tô me segurando para não contar o que o Globo vai mostrar segunda-feira. O Globo, G1, sei o quê, pode ser até sair no Valor. Leiam o Globo segunda-feira, o que o Reclame Aqui está aprontando. Para terminar, né? Maurício, tem uma pergunta que eu estava olhando no chat. É uma pergunta de $1 milhão, mas acho que a Patrícia está trabalhando nisso com a gente também, perguntando como que eu entendo, como mapeia a jornada, olhando para tudo, né? Não só para a jornada de compra, Como é que eu começo o mapeamento de jornada? Ok, eu tenho uma empresa e acho que eu não compreendo a jornada. O que eu faço? É a resposta de $1 milhão, Patrícia. Você pode começar por vários lugares, né? Talvez até por onde está doendo mais, mas geralmente você começa a mapear a partir da onde que o seu consumidor tem o primeiro contato com você, né? Então, por onde ele entra, e a partir daí o que vai acontecendo nessa jornada geralmente é o que guia um pouco. Então, o primeiro contato não é obrigatoriamente um contato de venda, né? É onde ele é impactado pela sua marca, que não obrigatoriamente seja um canal de venda. Então, ali é um bom caminho para começar. Essa coisa do mapeamento da jornada de compra é uma coisa, mas tem outras coisas dentro da empresa que a gente precisa mapear. O próprio Reclame Aqui também sofre disso, né? Nós temos aí 20 anos, estamos aprendendo com a experiência que a gente vem adquirindo, mas cada momento que passa, a gente entende que precisa... porque a Isabela falou um negócio bem interessante. O simples é difícil. O simples é muito difícil. E fazer o simples é mais difícil do que fazer um monte de coisas, né? Uma coisa que eu fico assim, pensando,
poxa, o Reclame Aqui, o que é o Reclame Aqui? Bom, o Reclame Aqui é um site de reclamações? Não. Não é um site de reclamações porque só 50 mil pessoas contam as suas histórias web por dia e entra 1.200.000, né? Mas todo mundo só olha para isso. E isso dentro das empresas é super importante. Só que as empresas olham para isso, para a nossa empresa, mas não olham para o resto tudo que nós podemos fazer. Então eles vão mapear muito mal a experiência deles ali dentro. E a dona Luísa disse um negócio para mim que foi genial. Genial. Não posso falar dona Luísa. Luísa Trajano, Luísa Helena Trajano falou um negócio fantástico. A gente tem que aprender a aceitar, a olhar as reclamações. E a gente tem que baixar a bola, sim, né? Isso é muito importante. E os empresários, ainda tem aqueles empresários que falam assim, mas quem é o Reclame Aqui? Tem muita coisa fake falando da minha empresa. Estava falando para a Isabela também, 0, alguma coisa os fakes. E quem faz fakes, por incrível que pareça, são as empresas, fazendo reclamações contra elas mesmas, para elas criarem, melhorarem a reputação deles. E falando de reputação, o mundo vive disso, né? O mundo vive de reviews. E tem aí um caso que aconteceu aí, eu queria que você explicasse, Edu. O Brasil começou a receber sementes da China. Eu fui na China há 8 meses atrás, em outubro do ano passado, e todo mundo lá precisa de um review. O taxista não fala uma palavra em inglês, mas ele sabe falar 5 star, please. 5 star, please. Porque o taxista ali precisa ter o review. Os lojistas precisam ter o review. E aí, saiu no noticiário todo, muita gente falando que era a China, querendo não sei o que e tal. Sabe a história das sementes? Era para produzir review. Você pode contar melhor essa história aí? Isso foi... O Brasil está investigando isso ainda, mas o Departamento de Justiça nos Estados Unidos chegou a essa conclusão. Acho que é uma notícia essa semana, que a China disse que não são sites chineses, mas vem da Ásia isso. E eles têm um sistema muito forte para evitar que sejam feitos reviews falsos. Então, eles acompanham o tracking do produto até o drop para fora do país. Então, até começar a exportação. Então, você não consegue gerar um review para um produto na sua loja se não tiver uma transação e um envio, não é nem só o pagamento. Porque o pagamento já tem gente que sabe aqui no Brasil dar o tomo, né? Vende para si mesmo, só perde lá a taxa do cartão, mas cria review falso. E lá não, você precisa ter a remessa do produto. Então, o que eles fazem? Eles coletam de bases vazadas endereços de pessoas pelo mundo inteiro e fazem um disparo enorme de algo bem leve, para ficar bem barato, dentro de um envelope. E aí eles usam grãos de feijão, sementes, e colocam lá dentro. Isso é rastreado, quando sai para exportação, isso dá como concluída a exportação daquele produto. Então, você é classificado como um cara que vende para fora do país, e aí você recebe um e-mail, daí tantos dias, da entrega, para você avaliar. Como ele criou esse cadastro fake, com o seu endereço aqui de São Paulo, mas o e-mail é dele, ele recebe isso lá e faz o review. Então, eles constroem em alta velocidade um review, e o e-commerce, a plataforma de marketplace, não desconfia porque tem tracking reais. Então, aquele review ele é classificado como altamente confiável. Então, você vê onde chegou essa questão da tentativa de manipulação dos sistemas de
social proof, né, como review, por exemplo. Isso é reputação, né? Exatamente, Isso construindo reputação de forma isso falsa. é manipular a reputação. E a gente sabe, tá? Para todo mundo que está assistindo, que conhece alguém que faz isso, a gente sabe. E todo mundo que a gente pega, a gente coloca lá em análise. Então, toda vez que você entrar no Reclame Aqui e ver alguma coisa em análise, é porque aquela empresa fez alguma coisa muito séria, né? Bom, nós estamos terminando o nosso papo, e eu gostaria de fazer uma última pergunta. Isso aí, eu acho que o público que está assistindo está percebendo isso. Todo mundo querendo fazer o Super App. Quando eu fui na China, eu falei, rapaz, o futuro é o Super App. E quando eu cheguei aqui, eu falava, não, ninguém ainda... Mas agora, todo mundo quer ser o Super App. Magalu quer ser o Super App. B2W quer ser o Super App. Via Varejo quer ser o Super App. O Rappi quer ser o Super App. PicPay quer ser Super App. Banco Inter quer ser Super App. Todo mundo quer ser Super App, né? E eu queria saber a opinião de vocês. Eu tenho a minha própria. O maior Super App do Brasil e do mundo eu não digo, mas do Brasil seria o Reclame Aqui. Porque, cara, 92% das pessoas comprariam um produto indicado pelo Reclame Aqui. Pesquisa com mais de 100 mil pessoas. Nós temos 22 milhões de consumidores e 30 milhões de visitas. Nós temos audiência, credibilidade e temos o respeito do consumidor. Então seria bem fácil. E nós estamos nessa guerra também, tá, gente? Vamos lá. Eu também voto. Eu acho que é uma boa opção. Você tem audiência qualificada com reputação, o que mais você precisa, né? É isso aí. Mas aguardem. Acho que tem uma... Acho que todo mundo pode querer e é genuíno buscar isso. O ponto é quem vai conseguir realmente construir, sair na frente nessa construção, conquistar o consumidor e para que ele mantenha o app dele ali no site. Então, como gerar essa recorrência e essa confiança, né? Então, acho que é um grande desafio, mas o que a gente vê muito pela tendência, né, de China, que começou fortemente com isso, é que tem grandes chances disso emplacar. Agora, quem vai conseguir emplacar primeiro eu acredito que a Rappi está na frente, né? Que ela faz bastante coisas, tudo, e eles cresceram na experiência do cliente, principalmente dentro do próprio Reclame Aqui, era ruim, hoje são, acho que selo é RA1000, não sei, mas tem muita gente brigando aí, né, Edu? É uma corrida ingrata, né? Porque ser um super app é fazer tudo. O que um super app faz? Tudo que você precisa fazer na sua vida, você entra num app e faz. É como se falasse, eu não preciso mais da internet, eu entro no app e faço. Porque é um pouco isso que acontece na China, né? Muita gente não sabe navegar na internet, né? Mas no Brasil não é muito diferente. É interessante que muita gente sabe entrar no WhatsApp, sabe entrar no Facebook, mas não sabe usar o Google para pesquisar algo, acessar uma coisa de forma organizada. Usa o search. A gente às vezes tem a literacia das pessoas é muito baixa. E é um pouco nisso que está a aposta da questão do Super App, na minha visão. A questão é que a China foi um momento e um nível de incentivo completamente diferente, né? Especialmente que agora o Brasil está começando com o Pix para transferências, com o Open Banking, mas a China começou muito com o Super App porque as pessoas não tinham conta em banco e não conseguiam transacionar. Elas tinham que transacionar em dinheiro. O Alipay começou a ser tão forte que o Banco da China teve que chamar ele e falar, vamos arrumar isso aqui, regulamentar, porque você está com um nível de custódia de dinheiro aí absurdo. Então, eles começaram um pouco pelo fluxo financeiro e foram colocando serviços em torno dessa carteira, né?
Então, eles colocaram o comércio ali, a compra e venda, né, mais óbvio, depois foram colocando N serviços. O Brasil está um pouco diferente, né? Então, por isso que a gente fala, mas como é que o Banco Inter e o Magazine Luiza e o Rappi estão brigando por essa posição? Porque eu acho que vai ser mais dura a briga, porque você vai ter que construir tudo a partir de um serviço, não a partir de um núcleo. Então, você fala assim, o serviceability do Rappi é delivery de coisas, tá? Não estou falando de comida necessariamente, nem de mercado, mas delivery, né? E aí eu construo outras coisas. Agora eu vou construir travel, como o próprio Rafael, se não me engano, teve aqui, falou e tal. Ok, o Magalu a mesma coisa. O meu núcleo é e-commerce. Então, o meu commerce e e-commerce. E agora eu tenho que construir o resto. E assim vai, né? O Banco Inter é banco. Bom, de repente ele tem mais chance, mas ainda a gente não tem uma desregulamentação no segmento financeiro para ele conseguir chegar a todo mundo. Então, eu acho que vai ser bom. Acho que essas coisas são boas para o Brasil. E se eu tivesse que apostar, apostava no Reclame Aqui. Não, mas não é isso que vai sair no Globo segunda-feira, gente. Porque senão amanhã está todo... Mas eu também aposto no WhatsApp. Também, porque tem outros desafios. Mas assim, será que este é o caminho mesmo? O Super App é o caminho? Será que isso já não está ultrapassado? Né? Será que cada um fazendo o seu nicho? E vem aí a Amazon e o Mercado Livre, que nós nem comentamos aqui, né? Estava comentando com o pessoal, o crescimento da reputação do Mercado Livre é impressionante. É impressionante, porque tempos atrás a gente falava assim, compra lá no Mercado Livre, tinha uma outra conotação, né? E eles conseguiram, lógico, são uma das empresas, a empresa de maior valor do Brasil, né? Da América Latina, ganhando da Petrobras, né? Então, assim, é muito interessante essa virada também. E é muito interessante também a chegada da Amazon, porque ela já tem a experiência do cliente, né? Ela já faz isso. E é difícil da Amazon entrar no Brasil, porque tem gigantes aí, né? Via Varejo, Magalu, B2W, que estão aí lutando no mercado e entrar no Brasil não é fácil, né? O Brasil tem o problema de logística, que é enorme, né? O problema tributário, que cada estado tem uma tributação também, que é coisa absurda, né? Mesmo assim, na minha opinião, Patrícia e Edu, quem ganha é o consumidor brasileiro. Quem está ganhando nessa corrida aí é o consumidor brasileiro, porque as empresas estão investindo em experiência do cliente, e aquelas empresas que não investirem em experiência do cliente estão fadadas a morrer. Bom, gente, vamos chamar aqui a Isabela. A Patrícia, ela já volta aqui com um painel fantástico que nós vamos ter aqui. Pela primeira vez, o Reclame Aqui reúne os contact center. Os melhores, tá? Ok, tem alguns outros melhores, mas o painel aqui é para 4. E nós temos uma honra de ter aqui Lohan, da Saitel, o Topázio, da Convert, quem mais? O Dimitrios da Atento, e o Saad, que é o cara da Sercom, né? Que ele nunca foi num evento desses. E eu tenho a honra de receber essas pessoas aqui. E a Patrícia, que já trabalhou com quase todos, né? Vai logo, dentro de o quê? De uns 8 minutos? Mais uns minutinhos. Nós já montaremos aqui todo no nosso telão nossos convidados. Legal. Agora, posso eu fazer uma pergunta? Por favor. Maurício está todo perguntadeiro, né? Virei Isabela No Camargo. próximo, eu nem preciso estar aqui, tá vendo, gente? Ó, vem cá.
Deixa não, hein? Seguinte, Maurício, Patrícia e Edu também. Esse nosso próximo painel, realmente, ele é inédito. Sim. Né? Com as maiores autoridades do setor. Quem que vai aproveitar esse painel? Quem que vocês acham que devem assistir este painel? Bom, pelo menos todo o nosso público de experiência do cliente, de atendimento, porque hoje, Isabela, o que falta nesse país é emprego. E esses são os maiores empregadores do país, do setor de serviços, é o maior, né? E para você escolher aonde trabalhar, você tem que trabalhar dentro de uma empresa que realmente dê possibilidades para as pessoas, porque não é só a coisa forçada, né? E eu acho que essas empresas que nós escolhemos são as essenciais e tem muito da parte humana nelas, né? E vocês vão ouvir aqui, a Patrícia vai estar conversando com ele. Não é jabá não, tá? Não é jabá, porque a hora que mijarem fora do pinico a gente vai falar também. Esse é o nosso lema. E os critérios são rígidos, né? Eu estava conversando com o Maurício agora há pouco, os critérios do Reclame Aqui são rígidos, eu digo, mas são essenciais para que se tenha credibilidade mesmo, né, Patrícia? Não é brincadeira, não. Não é fácil. Mas eu queria complementar que, além do time, né, dos call centers, eu acho que é muito importante também para as empresas participarem desse painel, até as empresas que têm operações próprias, né? Por quê? Para ver e se inspirar o que essas grandes empresas que vivem deste mercado de gerar relacionamento estão fazendo, de inovação, de tecnologia. Então, por quê? E aí, o Maurício falou, né, de algumas figuras que eu tive a honra de trabalhar e tem outras que às vezes também não são tão famosas, mas eu tive um líder que é o Peter, que é o CEO do GPA, e que ele sempre falava assim, você não terceiriza o seu cliente, você contrata uma empresa especializada. Então, eu acho que este é o ponto, né? Porque, às vezes, você contrata um terceiro porque ele tem mais especializado, ele vive disso. Então, ele conhece mais a tecnologia, ele está constantemente investindo nisso. Então, mesmo vocês, que têm uma operação própria, que falam, call center não me interessa, interessa sim, aprende com eles, vem ouvir nosso painel. Inclusive, né, nós teremos a disruptura dos contact centers, né, desmontando o mercado tradicional para se adaptar ao novo. Agora, antes então da gente começar, vamos dar um intervalinho para a turma tomar uma aguinha, gin ainda não. Tá bom. Mas, faz o seu convite para o fechamento de hoje, quem vem? Então, gente, eu queria dizer para vocês que no próximo ano eu vou apresentar no lugar da Isabela. Pronto. Porque eu gostei desse negócio. Tá vendo? É brincadeira. Você tem o dom, né? Canta mais um Gente, pouquinho. Fala do Natal. Eu canto My Way em japonês. O Lohan canta em francês, eu canto em japonês. Posso? O tempo é seu. Para vocês aí. Ima funajega chigakuzu kono toki ni futo tatazumi watashi wa furekaeru toku tabi shite aruita huaikai o subite kokoro no himeta mama ni. Aplausos digitais. Aqui o pessoal daqui do estúdio, gente, também pode, né? Obrigado, Pronto. obrigado. Aliás, o pessoal no chat perguntou, né? Pô, mas vocês estão fazendo evento híbrido, né? E está dando super certo, né? Nós estamos num espaço que, na verdade, é um espaço de eventos, né? Aqui também deve ter bastante casamento, bem grande. Toda a nossa equipe está muito bem protegida. Os nossos cinegrafistas, muito obrigada, né? Ninguém faz nada sozinho. O pessoal da técnica, toda a produção, muito obrigada, tá? Por todo o apoio de vocês. E olha, tá todo mundo seguro, né? Tá todo mundo seguro. Com certeza. Maurício, então vamos fazer um intervalinho? Uns Vamos, minutinhos, pessoal, e já nós voltamos. Vamos fazer xixi. Gente, já volta.